que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como... Nós estamos instituindo a ditadura. Em 1964, o ano que a ditadura se instaurou no Brasil. Ela reorganizou o país à força. Censura aos jornais, prisão arbitrária, tortura escondida, a informação era filtrada, a arte vigiada e a palavra, quando incomodava, virava crime. Uma época considerada por muitos a personificação de medo. O que uma ditadura faz é encerrar o desejo através do medo, né? Impondo um medo. E as pessoas vão se fechando. Mas em meio a todo esse medo, um grupo de artistas, estudantes e escritores começava a procurar uma brecha, um modo de dizer aquilo que não podia ser dito. Naquele período, a arte brasileira vivia entre a faca e o sussurro. Músicas eram vetadas antes mesmo de chegar no rádio, peças de teatro eram interrompidas no palco, os livros só chegavam na livraria depois de passar por olhos que nem era do autor. Ainda assim, a produção artística não recuou. Ao invés de se calar, se reinventou. Metáforas, códigos, ironia, gestos escondidos. A arte foi se movendo entre as brechas. Durante a ditadura, houve diversos mortos. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Vladimir, ou Vlado, Herzog, jornalista e fotógrafo judeu assassinado nas dependências do Doikod. Para encobrir o crime, o regime forjou uma foto que simulava um suicídio. Por ser um nome amplamente conhecido, decidimos entrevistar o diretor do documentário Antônio Vladimir, produção que aborda a vida, os ideais e os sonhos de Vlado, com estreia prevista para 2026. Por que vocês escolheram fazer sobre o Herzog? Assim, o Herzog, ele tem um assassinato dele, tudo que aconteceu a partir do dia 25 de outubro de 1975, politicamente no Brasil, o impacto foi muito grande. Abalou as estruturas da ditadura militar, né? Depois ali 3, 4 meses tem a morte do Manuel Fiel Filho também nas mesmas condições do que a morte do Vlado, né? No mesmo espaço, e toda essa movimentação tanto do ato na Sé, né? Um ato de 8.000 pessoas numa missa de 7º dia, né? Com a repressão ainda. Então, a história do Vlado sempre me impactou, tremendamente, porque foi essa virada democrática, né? Uma abertura, uma possibilidade de abertura a partir da morte dele. Infelizmente, a gente teve esse corpo, né, que foi martirizado e que abriu essa possibilidade. Mas eu lembro também que a primeira vez que eu escuto o nome do Vladimir foi na escola, foi numa aula de história, no final da década de 90. Então, o meu encontro com o nome do Herzog em 2013, naquela placa que eu mostrei para vocês, é um encontro também com essa pessoa, esse jovem que foi impactado numa aula e que viu aquela monstruosidade, aquele terror, e anos depois agora a gente eu retomo esse assombramento, um projeto que fala sobre o desejo do Vlado em ser um diretor de cinema, né? Porque eu não sabia dessa história.
Eu descobri essa história na pesquisa, porque para mim o Vlado sempre foi aquele jornalista que foi morto na ditadura. Só que por trás dessa imagem fabricada pela ditadura militar, essa imagem falsificada, por trás disso tinha o desejo de um homem de fazer filme, né? De produzir filme, de fazer os projetos que ele estava afim. Então o desejo, é por isso, porque é exatamente isso. O que uma ditadura faz é encerrar o desejo através do medo, né? Impondo o medo. E as pessoas vão se fechando, se fechando, se fechando. Então, falar sobre o Vlado hoje é falar sobre um Vlado vivo, que tem vontade, que tinha vontades, que ele não conseguiu colocar à prova, né? Então é um projeto muito especial para mim, porque eu estou tratando dessa matéria, né? Que é a matéria do desejo. Além das prisões e assassinatos, a censura também atingiu a música. Artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Raul Seixas tiveram canções e apresentações vetadas. Muitas vezes impedidos de subir ao palco. Diante da falta de liberdade de expressão, a arte buscou novos caminhos. E é nesse contexto que entra a poesia marginal. O que eu acho da poesia marginal que, de alguma maneira, pode até ter uma relação ali cultural, né? De uma indignação, a gente pode até falar sobre isso, sim, mas acho que a poesia marginal, ela nasce de uma conexão desses jovens com as novas tecnologias possíveis de publicação, de autopublicação, né? Então é um poeta ali que escreve, mas aí ele encontra um mimeógrafo e faz o livro dele a partir desse meio técnico, né? E daí ele começa a furar essa necessidade de chegar numa grande editora e fazer um livro, né? Que parecia muito distante para ele. Então, assim, é uma cultura que vem do tropicalismo, uma contracultura brasileira que vai desembocar nessa galera do marginal, né, da poesia marginal, depois ali nos anos 80 também, né, no teatro, no próprio cinema, né, desse período. Então, é um caldo de Brasil. Os poetas marginais surgiram durante o período final da ditadura brasileira e buscavam romper com a formalidade e a rigidez da poesia tradicional. Produziam textos diretos, irônicos, contestadores e muito ligados ao cotidiano, valorizando a linguagem coloquial e a experiência urbana. Publicavam seus próprios poemas em livros artesanais, mimeógrafos e panfletos, distribuídos de mão em mão, numa atitude de resistência cultural e independência editorial. Suas obras refletiam inquietação política, humor ácido, intimidade, crítica social e o desejo de criar uma arte próxima das pessoas e distantes das instituições oficiais. Simulamos uma entrevista com alguns dos principais nomes do movimento, dentre eles Cacaso, Paulo Leminski, Torquato Neto e Wally Salomão. Todos os poemas de Cacaso não estão abertos para o domínio público, então não vou conseguir citá-los inteiros aqui, mas peguei alguns trechos do livro Poemas Completos e vou analisá-los. Cuidado com quem te ensina. O verso alerta que a autoridade que ensina também exerce poder. Ensinar não é neutro, envolve valores, ideologia e controle simbólico. No sentido político, é no contexto da ditadura e da educação moralista da época. O ato de ensinar podia ser doutrina, imposição de comportamento e transmissão de obediência. Ou seja, ensinar pode virar instrumento de dominação, não de esclarecimento. Cacaso, ele não explica, ele adverte. O imperativo cuidado funciona como tapa verbal, seco e direto. É uma desconfiança radical da autoridade. Em outro trecho, Cacaso diz: ditadura é aula de silêncio. O verso reduz a ditadura à sua função essencial, que é calar. A aula de silêncio ironiza a pedagogia autoritária. Aprende-se a ficar quieto, a não questionar, a obedecer. É o retrato perfeito da repressão como método. O uso de aula é sarcasmo puro. Em vez de ensinar conhecimento, ensina medo e censura. A escola vira metáfora de opressão.
O ataque é direto, sem ornamento, sem metáfora suave. É uma acusação frontal. A ditadura forma pessoas silenciosas, e isso é violência. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Cacaso, ou Antônio Carlos de Brito, nasceu em Uberaba, em Minas, no dia 13 de março de 1944. Aos 11 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde estudou filosofia. Na década de 60 e 70, Cacaso ensinou literatura brasileira na PUC do Rio de Janeiro, conhecido pela sua forma de usar ironia e por sua brevidade nos poemas, na qual é explicada nessa entrevista. Como está sendo escrever a poesia agora, nesse momento que o Brasil está passando? Escrever poesia hoje em dia é igual andar na rua com um caco de vidro no bolso, né? Qualquer esbarrada assim, você já se corta. A gente vive meio tenso, meio torto assim, mas a palavra não espera, né? Então eu escrevo devagar, né? Do jeito que dá, meio no escuro assim. E o doicode, o clima nas ruas, isso te afeta? É claro que afeta. A gente escreve com o corpo, né? E o corpo sente o que está acontecendo. Tem amigo meu que sumiu, né? Tem gente que não volta mais. Então a poesia ela fica mais curta, né? Ela fica mais rápida. A gente não sabe se a gente vai continuar escrevendo ela, por isso que ela é mais curta. E você tem medo? Não, eu tenho, né? Tenho bastante medo, e quem fala que não tem é porque tá mentindo, ou é porque já tá do outro lado, né? Tá do lado dos militares. Mas o medo, ele não vai me impedir de ser poeta, né? Ele só vai mudar o jeito de eu falar. Por exemplo, hoje quando que eu falo amor, às vezes não pode ser simplesmente o amor mesmo, ou pode ser qualquer outra coisa. A graça, né, de ter, né, outros significados é que eles não saibam. Cacaso, você escreveu "Não quero prosa", onde diz "Não quero prosa, eu quero é verso". O que essa frase significa agora, nesse contexto que o país passa? Significa que eu não quero conversa comprida com poder nenhum. A prosa é lenta, ela se arrasta, ela demora, e o tempo é que menos existe pra gente hoje em dia, né? Os versos são rápidos, né? É tiro curto, né? O poema inteiro foi tipo assim, um modo de dizer: não tenho tempo pra ficar conversando com censura nenhuma. Eu verso porque é o único lugar onde o Estado não tem facilidade de pôr a mão assim, né? Em Beijo na Boca você escreveu: "Quando eu digo adeus, é só para ver se fica". Isso tem a ver com viver sob repressão? Tem sim. É que a gente vive numa época e num país que até o bom dia que você recebe, ele precisa assim ser desconfiado, entendeu? O verso ele brinca com despedida, só que por baixo ele brinca com ambiguidade forçada, assim, sabe? A forma de sobreviver falando torto. O poema fala de amor, né? Claro. Só que ele também fala sobre você tá testando sempre o próprio limite, assim. Vendo o quanto que dá pra ficar antes de você definitivamente fugir, assim. Em um de seus poemas curtos você escreveu: "Poesia é risco". Qual o risco de hoje? O risco é tudo, né? É tipo, publicar, né, circular, ou às vezes, tipo assim, eu recitar o poema num bar errado, assim, já é risco, né? Mas eu acho que o maior risco é falar claro demais, né? Eu preciso usar uma ironia, assim, às vezes, né, porque se eu não usar alguma ironia ou qualquer coisa assim, de falar claro demais, né, eu morro. A poesia marginal começou porque a gente queria meio que sentir esse risco na mão mesmo. Sem intermediário, sem editor limpando sujeira. Essa poesia é risco porque ela não pede permissão. E qual o papel do poeta agora? O poeta agora ele é um sujeito cansado, né? Só que ele insiste mesmo assim. A gente escreve para não aceitar o silêncio, né, como destino. Eu escrevo porque eu não posso ficar quieto. Porque no fundo, assim, eu só sobrevivo escrevendo, né, nesse tempo. Distraídos venceremos. Eles querem que eu seja sério, mas eu não sou sério. Eu sou leminskiano. Leminski mistura humor, autoafirmação e filosofia pop.
o verso desafia a seriedade institucional, valorizando a espontaneidade e o desvio. Ao dizer "eu sou leninskiano", ele cria uma identidade poética própria, lúdica, anárquica, anti-acadêmica. O poema provoca, talvez a liberdade criativa seja mais revolucionária do que a rigidez. Vencer distraído é rejeitar as regras do jogo. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante. Agora, a entrevista de Paulo Leminski, nascido em Curitiba, no Paraná, no dia 24 de agosto de 1944. Foi um escritor, poeta, músico, crítico literário, jornalista, publicitário, tradutor e professor, caracterizado pelo seu uso frequente de palavrões e brincadeiras com ditados populares. Como que a poesia marginal pode se diferenciar das poesias já existentes antes da ditadura? A poesia marginal era como um grafite na parede do poder. Quanto à literatura normal, ela escrevia de terno e gravata, nós escrevemos de bermuda, roupa mais informal mesmo. De que maneira o contexto repressivo da ditadura influenciou sua escrita? Influenciou como uma sombra da luz do sol, procurando lugares para se esconder. Por que o mimeógrafo e a autopublicação se tornaram símbolos da poesia marginal? Porque são nossas armas leves. Quando não se pode falar nos palcos, nós improvisamos. Qual era o papel da rua na produção poética marginal? A rua é a nossa editora, nosso laboratório, nosso público. O poema precisa circular de olho a olho, corpo a corpo. A poesia marginal era necessariamente política? Mesmo quando não se fala sobre política, ela é política. Só de estar furando a ditadura já é político, muito político, né? Como você vê a relação entre poesia, resistência e humor? O humor é uma forma de desarme, enquanto o poder tenta ser sério. Rir é resistir. A poesia marginal usa o riso como uma chave, abrindo portas de tudo que precisar. Que conselho você daria aos jovens poetas que vivem em tempos de tensão política? Não deixe que os jovens roubem a palavra. Ela é o primeiro território da liberdade. E lembrem, toda a poesia é uma forma de dizer eu estou aqui. Cogito. Eu sou como eu sou. Pronome pessoal intransferível do homem que iniciei. Um poema de identidade intensa e fragmentada. Torquato subverte a ideia racional de cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ao afirmar o eu é instável, intransferível e cheio de ruptura. Ele fala de um homem que iniciei, sugerindo que o sujeito está em permanente construção, nunca fechado. A linguagem é direta, cortada, quase falada, reflexo da poesia marginal e do espírito inventivo tropicalista. Torquato faz do próprio corpo e voz um território de resistência. Mulher, o que te falta? Pode não ser esse calor o que faz mal. Torquato Neto, nascido em 9 de novembro de 1944, na cidade de Teresina, no Piauí. Em 1962, se mudou para o Rio de Janeiro para estudar jornalismo. É muito característico por dialogar com outras artes em seus poemas, com filmes, músicas, e também caracterizado pela sua rejeição ao formalismo literário. Qual que era o espírito do movimento que você viveu com os tropicalistas? Era um bando de doidos tentando fazer um barulho meio de caretice geral. A gente queria bagunçar, misturar o santo com o profano. O rádio com a rua, o Brasil com o mundo. E deu certo. Incomodamos. E o que a marginalidade significa para você? Marginal é quem não aceita a moldura. Eu nunca me enquadrei, nunca fui enquadrado. Eu preferi sempre ficar no canto, no meu canto. Olhando pelo avesso, escrevendo do lado errado da página. Sempre ao contrário de todo mundo. E como que você descreveria sua relação com a música? A música foi minha segunda boca. Não tem outra maneira de explicar ela.
Quando eu já não dava conta de falar, a música falava por mim. Gil, Caetano, Edu... Eram irmãos para mim, irmãos de grito. E como você gostaria de ser lembrado? Como alguém que chutou a porta. Se uma fagulha do que eu fiz ainda iluminar alguém, meu trabalho já está feito, está pronto. Meu objetivo. Me segura que eu vou dar um troço. Me seguraram o quanto puderam, mas o que puderam não foi o bastante. O Ali trabalha a explosão, o transbordamento, a energia do excesso. O poema expressa uma força interior que não pode ser contida. Há contenção social, me seguraram, mas há também ímpeto, rebeldia, expansão. Vou dar um troço. É um poema de libertação do corpo e do desejo, típico da estética de Wally, barroca, performática, quase musical. Ele transforma a tensão em espetáculo, mostrando que viver é escapar das amarras. Wally Salomão nasceu em Jequié, na Bahia, dia 3 de setembro de 1943. Formou-se em Direito na UFBA e cursou teatro na mesma universidade. O característico de seu poema é sua mistura cultural com o radical e sua linguagem exuberante. Você sente medo no dia a dia? Sinto medo. É algo que não tem como fugir. Tem pessoas que falam que não, mas sentem. E é algo que preenche o coração de todo mundo que está vivendo nesse momento. É o medo de alguém bater na sua porta e acabar com a sua vida. E a arte? Ela tem espaço nesse momento assim? Espaço até tem. É um espaço apertado, estreito, mas ele existe. Tem que ser por baixo. Tem que ser escondido. Mas é possível viver. É possível que a arte sobreviva nesse meio. O que você e os outros autores estão chamando de poesia marginal tá ganhando força, né? Como você enxerga isso agora? Ninguém aqui tá pensando em um movimento organizado, sabe? É algo que a gente encontrou, nem que seja em pouca gente, né? Se reunir em 10 pessoas, mas é um método que a gente conseguiu. O que você espera que a sua poesia faça agora? Cara, minha ideia é que minha poesia possa acompanhar as pessoas. Não para que eu possa pagar de herói, sabe? Mas que as pessoas percebam que não estão sozinhas, que as outras pessoas estão aqui também como apoio. E é isso que eu tento passar. E o futuro? Você pensa nele? Penso, mas não penso muito longe, sabe? É um futuro um pouco mais próximo. Porque nos dias de hoje, o futuro que dá pra imaginar é meio nebuloso, é meio complicado. E eu tento seguir firme e forte hoje e manter minha vida como tá, do jeito que dá. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Apesar da poesia marginal ter surgido mais ao fim da ditadura, ela contribuiu para o fim dela, mostrando a revolta do povo por meio de poesia. Mas esse movimento foi apenas uma fração da grande luta contra a ditadura brasileira, um momento de muito sofrimento, perseguição, tortura e morte. Existiram vários outros movimentos antissistema no mesmo período, como o punk e suas vertentes, mas isso fica para outro dia. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Se não gostou, eu não ligo. Abraço.